Graça e paz, prezados irmãos e irmãs em Cristo, estamos diante da lição número 3 da nossa revista, que tem como título Éfeso, o caminho para a vitória passa pelo arrependimento. O próprio Senhor Jesus Cristo, na lição anterior, nós destacamos o texto áureo, o Senhor disse assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Na frase destaque da lição número 2 ainda, nós temos assim, que a fidelidade e a perseverança em Cristo são necessárias para que não percamos a essência da nossa espiritualidade, seja pelo passar do tempo, seja pelas circunstâncias desfavoráveis. Ou seja, o Senhor, Ele chamou a atenção daquela igreja, ressaltando que ela havia deixado o seu primeiro amor. Agora, na lição número 3, nós temos uma esperança para aquela igreja. O caminho do arrependimento. O texto áureo desta lição 3 diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2, 7b. O Senhor oferece a oportunidade para que aquela igreja de Éfeso recuperasse a sua condição inicial. Mas para que isso fosse uma realidade, para que isso fosse possível, era necessário que seguisse as recomendações dadas pelo Senhor. Em primeiro lugar, seria necessário considerar, lembrar o que foi perdido e cultivar o desejo de restabelecer a comunhão íntima com o Senhor. Então, o caminho da restauração passa pelo desejo de verdadeiramente querer ser restaurado pelo Senhor. Era preciso desejar isto e seguir as recomendações dadas pelo Senhor. O ponto primeiro desta lição fala sobre um chamado à reflexão. O Senhor disse assim para aquela igreja: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. O processo de declínio espiritual, ele não acontece de uma hora para outra. É um processo que vai sendo consolidado com o passar dos dias, com o vencer de etapas que vão nos afastando do ideal proposto pelo Senhor. Isso tem um começo, o declínio tem um começo. E quando alguém está nesta condição de que realmente precisa voltar, é para aquele ponto exatamente onde caiu e tentar, clamando pela misericórdia do Senhor, reparar aquilo com a graça que Deus oferece. Esse foi o ponto exato referido por Jesus, pois ainda nos tempos de Paulo, a realidade dos Efésios era o amor evidenciado na vida dos irmãos e que o apóstolo Paulo reconheceu, o amor presente naquela comunidade cristã. Embora tivesse sido feito um apelo veemente para que permanecessem neste amor, neste sentimento, o que se viu, na verdade, foi um declínio do primeiro amor naquela igreja de Éfeso. Então, o Senhor, quando chama Éfeso à reflexão, é para que se lembrasse onde foi a queda, onde aconteceu o erro, e permitir que o Senhor haja ou agisse ali, exatamente naquele ponto. Lembrar-se tem uma conexão com um momento de reflexão. A gente pensa em algo, lembra de algo. É pensar na condição de outrora, de
quão bem se estava e comparar com a situação atual. É claro que, numa outra realidade, nós podemos usar como exemplo o filho pródigo. Aquela parábola que Jesus fala do filho pródigo que foi embora e gastou tudo que o pai tinha oferecido para ele, que era um direito seu, mas que ele havia desperdiçado tudo, num dado momento ele parou como aquela pessoa que cai em si, ou como dizemos, caiu na real. Ele refletiu: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? E ele decidiu voltar para a casa do pai para desfrutar novamente, arrependido, desfrutar da misericórdia, do amor que tinha na casa do seu pai. E quando o Senhor fala, lembra-te, pois, de onde caíste, é exatamente isso que acontece. A semelhança daquele filho que estava longe do propósito do pai, parou, refletiu e sabia exatamente o que deveria fazer para tentar, então, buscar o amor, a misericórdia e uma segunda chance diante do seu pai. E é o que o Senhor oferece para aquela igreja de Éfeso. Um chamado à reflexão. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Era exatamente isso que o Senhor estava propondo para aquela igreja. Lembrar-se, ou seja, refletir onde foi o meu erro, onde foi a minha queda, qual foi o momento em que eu deixei este amor por Cristo esfriar e, em muitos casos, infelizmente, se extinguir por completo. Mas o mesmo Espírito Santo que derrama o amor nos corações é o mesmo que quer agir na nossa vida. Quem sabe você se encontra nesta condição de esfriamento do amor. Este é o momento, esta é a oportunidade de refletir e de se voltar para o Senhor, voltar ao primeiro amor, voltar à prática das primeiras obras. O caminho do arrependimento é necessário. Trilhar este caminho é um chamado à reflexão. Lembra-te, pois, de onde caíste e te arrepende. Então, a primeira coisa é lembrar-se, refletir, onde foi que erramos? Em que momento esse amor por Cristo começou a se esfriar? E pelo arrependimento, buscar a restauração, porque quem restaura esse amor de Deus em nós é o Espírito Santo. Lembre-se, na lista dos itens que fazem parte do fruto do Espírito, o primeiro item é o amor. E só quem pode derramar amor do nosso coração para que nós voltemos à prática das primeiras obras é o Espírito Santo de Deus. Não basta simplesmente pensar e simplesmente desejar isto. É preciso uma atitude. Então, o segundo ponto da lição fala sobre esse retorno às primeiras obras. Não é simplesmente querer ou falar, mas é preciso tomar uma decisão, é preciso uma atitude que dê provas de que verdadeiramente nós estamos dispostos a seguir nesse caminho, nessa trilha que o Senhor nos propõe para que sejamos restaurados. Aqueles crentes de Éfeso precisavam praticar as primeiras obras. Então, nós podemos relacionar essas primeiras obras à dedicação ao trabalho feito em prol do reino de Deus como resultado prático da experiência inicial da conversão. Porque quando nós experimentamos a graça salvadora de Cristo, nós queremos fazer algo e praticamente fazermos quase tudo aquilo que é necessário em prol do reino de Deus. Nós queremos fazer algo. Estamos motivados naquele primeiro amor, motivados
alegres, dispostos a servir. Parece que isso vai se perdendo com o passar do tempo na vida da igreja. Aquilo que se fazia antes é simplesmente uma lembrança, porque o comodismo passa a fazer parte, o esfriamento passa a fazer parte, a perda de interesse para com aquilo que Deus quer realmente fazer na nossa vida e através da nossa vida. Aquilo que fazíamos antes como resultado da nossa experiência de salvação precisa ser restaurado. Precisa ser restaurado. Lamentavelmente, a tendência de esfriamento desse entusiasmo inicial, como visto na igreja de Éfeso, é replicado no cristão individual. Ou seja, cada um parece que vai pensando só nos seus próprios interesses, vai perdendo aquele interesse maior pelas coisas de Deus, e como resultado a vida espiritual vai esfriando e o primeiro amor é esquecido. Porém, é necessário não só refletir, mas uma decisão. O Senhor disse, volta à prática das primeiras obras. Precisamos voltar. Aquilo que fazíamos lá no começo da nossa caminhada cristã. O arrependimento é necessário, o reconhecimento da nossa condição, tudo isso faz parte, mas também faz parte nós tomarmos uma decisão. Sim, eu vou voltar à prática das primeiras obras. Isso fala também de despertamento. Precisamos estar despertados nesse tempo final da igreja. Vivemos quase que estamos às portas do arrebatamento e precisamos despertar do sono. Nós precisamos voltar à prática das primeiras obras, porque o Senhor vem buscar uma igreja que está em atividade, uma igreja que ama a Cristo, que trabalha para Cristo, que está comprometida com Cristo. Precisamos disso. Uma igreja com este ideal, com este propósito, crentes com esse propósito, fazermos algo em prol do reino de Deus. Fala em despertamento. Se a igreja de Éfeso não se arrependesse, teria um justo e firme julgamento, com sentença proferida por quem estava no meio dos 7 castiçais. O castiçal daquela igreja seria removido. Aquela igreja seria lançada para longe da presença do Senhor da igreja, que é Jesus Cristo. Ou seja, o Senhor concede a oportunidade. Ele concede para mim, concede para ti. E nós precisamos segurar firme esta oportunidade, porque esta oportunidade ela pode passar e pode não ter mais outra chance. Não se pode desperdiçar a oportunidade que Cristo dá. Pode não haver outra. Então, no tempo que se chama hoje, sejamos nós comprometidos com o Senhor, um propósito novo com o Senhor. Refletir, lembrar, pensar como éramos lá no começo da caminhada, mas tomarmos uma decisão e agirmos de modo que realmente essa prática das primeiras obras voltem a ser uma realidade na nossa vida. Era o que aquela igreja precisava fazer. Passava pelo arrependimento, pela reflexão e pela atitude. Porque se não houvesse isso, o castiçal daquela igreja seria removido, ou seja, seriam lançados para longe da presença do Senhor. Deus, ele demonstra amor, misericórdia, bondade, benignidade. Mas quando nós não aproveitamos esta oportunidade, ela passa e muitas vezes ela não volta mais. Então por isso o Senhor disse na sua palavra, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Arrependimento é necessário, uma tomada de decisão e atitude também são igualmente necessários.
e não perdermos a chance que o Senhor nos dá. O Senhor sabia que aqueles cristãos tinham realmente uma aversão aos ensinos heréticos que ameaçavam a pureza doutrinária da igreja, conforme Apocalipse capítulo 2 e o verso 6. Então, havia riscos e algo que cercava, alguns perigos que cercavam aquela igreja, mas ela tinha aversão a essas coisas. Então, que o Senhor nos ajude a verdadeiramente termos esse discernimento espiritual para recusarmos o que não vem da parte de Deus, o que põe em risco a igreja. E vamos, no tempo que se chama hoje, verdadeiramente retomar a nossa posição, porque o Senhor sabia que aquela igreja um dia havia demonstrado grande amor para com Ele e para com a causa do Senhor, mas agora tinha esfriado. Por isso o Senhor disse: arrepende-te, lembra-te de onde caíste. É justamente nesse ponto que o Senhor quer agir na tua vida. Você sabe onde caiu, você sabe o que fez, que começou então a afastar você da presença de Deus, mas o Senhor quer fazer com que isto faça parte de um passado, porque no dia de hoje Deus quer restaurar a tua vida, restaurar a tua fé, abençoar a tua vida e renovar este amor no teu coração para que voltes à prática das primeiras obras. Assim como nós servimos um dia ao Senhor, naquele primeiro amor, naquele sentimento inicial para com Deus, para com a igreja, para com a sua obra, o Senhor pode e quer restaurar isso na tua vida, mas é preciso você querer, decidir e tomar essa decisão e uma atitude para que assim se volte para Deus. E sempre o Senhor tem promessas aos vencedores. Em cada uma das cartas às igrejas, o Senhor sempre tem uma promessa. E o Senhor, ele diz assim em Apocalipse 2, 7a, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando ele fala, é necessário que aqueles que ouvem demonstrem obediência e não fiquem impassíveis à sua voz, indiferentes. Quando Deus fala, Ele tem um propósito. Assim como Ele tem um propósito na tua vida. Não fique indiferente, não fique distante, não fique, quem sabe, menosprezando aquilo que Deus quer fazer na tua vida no dia de hoje. Aproveite para ouvir a voz do Senhor. Ele fala contigo. Jesus faz um alerta que é tanto uma promessa como um desafio, dirigido aos crentes de um modo geral. Esta promessa há de se cumprir na vida de todos que vencerem. A palavra vencer é marcante, trazendo a ideia de alguém que venceu completamente a sua jornada espiritual, que saiu vitorioso em todas as batalhas contra o mundo, contra o diabo e contra a sua própria carne. Comer da árvore é desfrutar de tudo que a vida futura tem para oferecer para a humanidade redimida. As promessas do Senhor, elas são gloriosas, elas são sublimes, mas é preciso que nós tenhamos esta sensibilidade de querermos verdadeiramente ouvir a voz do Senhor e querermos verdadeiramente aproveitar esta chance que o Senhor nos dá e que o Senhor fala na sua palavra. Ele disse isso através de João para esta igreja de Éfeso e sempre é, meus prezados irmãos, uma promessa aos vencedores e não é diferente para com esta igreja de Éfeso. Uma igreja que precisava voltar à prática das primeiras obras e o Senhor assim o faz. Esta promessa gloriosa aos vencedores. Sempre os vencedores terão ali uma promessa gloriosa. Uma promessa gloriosa.
E o Senhor o promete para a igreja de Éfeso: ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, conforme Apocalipse 2:7. Promessa do Senhor. Que nós possamos levar a sério esta promessa e que realmente possamos, então, ir ao encontro daquilo que Deus quer oferecer para nós. O caminho do arrependimento, a atitude, é algo que é tão necessário para que nós venhamos desfrutar da restauração prometida pelo Senhor. Porque devemos voltar à prática das primeiras obras, à prática do primeiro amor, porque isso agrada a Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus.